Imagine um homem caminhando sozinho no deserto, com o vento seco do Sinai varrendo a areia e deixando marcas nas suas roupas e na pele queimada de sol. Esse homem é Moisés. Já faz anos que ele trocou o Egito pela solidão do deserto, deixando para trás a vida de príncipe, os luxos do palácio e até mesmo o respeito do povo que ele acreditava proteger. Moisés estava em Midian, longe de tudo o que um dia conheceu e achou que era. Como se a fuga pudesse enterrá-lo num silêncio confortável e sem retorno. Mas ele não se livrara do peso do que carregava por dentro. Na sua mente, ainda ecoavam as vozes de uma terra distante, o som dos chicotes, o clamor de um povo cativo. Tudo o que ele queria era apagar essas memórias. Aquele dia que reagiu por impulso e matou um egípcio. A confusão de sentimentos, a desilusão consigo mesmo. No entanto, o deserto, embora parecesse um lugar de esquecimento, era o palco perfeito para o encontro que mudaria a história. O deserto esculpia nele algo maior, moldava seu caráter e preparava sua alma. Ele não sabia, mas cada manhã em que saía com suas ovelhas para pastar nas encostas, e cada noite que passava sob o céu estrelado, era um passo em direção a um destino que ele não conseguia ver. A solidão tinha propósito, e Moisés estava prestes a descobri-lo. Ali, perdido em seus pensamentos e na simplicidade da vida de pastor, ele não fazia ideia de que o próprio Criador o observava, esperando o momento certo. O deserto parecia só um lugar de refúgio para ele, mas para Deus era um campo fértil, onde uma nova missão brotaria. E a jornada de Moisés de fugitivo a líder estava apenas começando. Era um dia como outro qualquer. Moisés, pastoreando as ovelhas de seu sogro, deslizava os olhos pela vastidão desértica, absorto nos próprios pensamentos. Mas, de repente, algo o tirou daquele transe silencioso. Lá, à distância, uma luz intensa e pulsante surgia. Incomum, quase hipnotizante. Uma chama vermelha e dourada dançava sobre um arbusto. Uma sarça no meio do deserto. Curioso, ele se aproximou cautelosamente, esperando sentir o cheiro da madeira queimada. Mas havia algo estranho. A sarça ardia sem se consumir. Intrigado, Moisés foi se aproximando, um passo depois do outro, tentando entender o mistério. Era uma chama que desafiava a lógica, quente e viva, mas sem deixar cinzas. Ele não sabia que estava caminhando rumo ao seu destino, puxado por um mistério divino, e que esse encontro mudaria tudo. Então, enquanto seus olhos ainda estavam fixos nas chamas, uma voz poderosa e penetrante quebrou o silêncio. Moisés, Moisés! Chamava a voz, tão viva que o fez estremecer. Eis-me aqui, respondeu ele, com o coração disparado e o corpo todo em alerta, como se cada fibra de seu ser soubesse que aquele momento era sagrado. E a voz, sem perder a força, continuou. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Era o próprio Deus que falava. Ali, naquele deserto solitário, a sarça ardente era o altar improvisado de um encontro divino, e Moisés mal conseguia acreditar. Mas à medida que a voz de Deus ecoava, algo dentro dele, enterrado por anos, começou a despertar. Ali, na frente daquela sarça ardente, um fugitivo sentiu o primeiro vislumbre de um chamado que o levaria de volta ao lugar que ele mais temia. O destino de Moisés, de repente, pulsava ao som daquelas chamas que jamais se apagavam. Diante daquela voz poderosa que ecoava na sarça ardente, Moisés sentiu o peso das palavras de Deus, caindo sobre ele como uma torrente. Deus acabara de revelar seu plano, libertar Israel do jugo do Egito e conduzi-lo para uma terra de promessas. E para isso, escolhera Moisés como líder. Moisés, o fugitivo. Moisés,
o pastor errante, escondido em Midian. As palavras pairavam no ar como um desafio impossível de acreditar. O coração dele se apertava. Ele, que passara anos tentando enterrar o passado, sentia agora todas as suas inseguranças escancaradas. Quem sou eu para enfrentar Faraó? Zrenia, pensava, mal conseguindo processar a ideia. Na mente dele, desfilavam lembranças que faziam a missão parecer ainda mais surreal. Ele lembrava dos olhares do povo de Israel, do peso de ser um príncipe egípcio que carregava nas costas a culpa de um crime impulsivo, a morte de um soldado. Quem sou eu? Component Placement repetia, como se não houvesse dúvida de que ele era a última pessoa capaz para essa tarefa. Moisés, na verdade, enxergava todas as suas limitações, e essas limitações agora eram como uma muralha entre ele e o chamado divino. Seu medo transbordava, sua voz saía trêmula, a testa fria de suor. Mas e se eles não acreditarem? E se perguntarem quem me enviou? A insegurança martelava. Como alguém tão fraco, tão falho, poderia encarar o homem mais poderoso do mundo? A resposta veio firme, sem vacilar. Deus não o escolhera pelo que ele era, mas pelo que ele, o próprio Deus, faria através de Moisés. Eu estarei contigo, disse a voz, como um lembrete de que o chamado não dependia da força de Moisés, mas da presença de Deus ao seu lado. Ainda assim, Moisés sentia o frio da responsabilidade, o peso da missão, a força do próprio medo. Era um conflito interno que só aumentava, e a jornada estava apenas começando. Enquanto Moisés permanecia ali, diante da sarça ardente, sua mente ainda turbilhonava de incertezas. Ele questionava cada instrução divina, lutava contra a missão e tentava argumentar suas fraquezas. Mas Deus, com paciência, sabia que era preciso mais para que Moisés entendesse que não estaria sozinho. E então, uma nova demonstração de poder transformou o impossível em realidade diante de seus olhos. Deus instruiu Moisés a lançar seu cajado ao chão. Hesitante, Moisés obedeceu. Ao tocar o solo, o simples pedaço de madeira que ele usava para guiar o rebanho se transformou em uma serpente viva, deslizando e ondulando na areia quente. Assustado, Moisés deu um passo para trás, sentindo o coração bater acelerado. Mas a voz de Deus o chamou novamente à coragem. Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Com a mão trêmula, ele alcançou a serpente, e ao tocá-la, o animal voltou a ser o cajado firme e confiável que ele conhecia. Ainda atônito, Moisés sentia as dúvidas sendo confrontadas, mas não vencidas. Deus então pediu-lhe que colocasse a mão dentro do manto. Ao tirá-la, sua pele estava branca como a neve, tomada pela lepra. Era um sinal irrefutável de doença, o tipo de mal que afastava e destruía. Mas, ao colocar a mão de volta e a retirar, viu a pele restaurada, limpa e forte novamente. Esses sinais não eram apenas milagres visuais. Eram o lembrete de que, ao lado de Deus, as impossibilidades humanas não tinham poder. Moisés percebia que cada prova, cada sinal que Deus lhe oferecia, não era apenas para convencer os outros, mas para fortalecer sua própria fé. Eram demonstrações de um poder que ultrapassava sua compreensão. Um poder que o acompanharia em cada passo, mesmo nos mais assustadores. Moisés estava de frente para um Deus que, com simples gestos, mostrava que faria o que fosse necessário para que ele tivesse confiança no chamado. Com os sinais gravados na memória e a promessa de Deus ao seu lado, Moisés sabia que não tinha mais como recuar. Mas aceitar o chamado significava enfrentar algo que ele temia mais do que qualquer praga ou serpente: o retorno ao Egito. Aquele solo que um dia ele chamou de lar, agora era o lugar
de sua maior vergonha, seu passado enterrado. Moisés teria que caminhar para o próprio centro do império de Faraó e reviver cada lembrança, cada arrependimento. A jornada de volta ao Egito era uma travessia solitária e pesada. A areia do deserto estalava sob seus pés, e o peso de cada passo lhe trazia as imagens do passado, as muralhas do palácio, o olhar endurecido dos guardas, os olhares de julgamento dos hebreus. Era um caminho doloroso, pois era também um confronto com o homem que ele tinha sido, o príncipe que se rebelou, o fugitivo que abandonou o povo e que há tanto tempo tentava esquecer. A cada passo, o deserto parecia mais longo, como se testasse sua determinação. Mas agora, algo nele estava diferente. Sob o peso da responsabilidade, Moisés sentia uma força silenciosa e constante, como uma brisa no meio do calor escaldante. Era o chamado de Deus, uma presença que não deixava que ele desistisse. O medo ainda o acompanhava, a dúvida ainda rondava, mas agora havia uma confiança nova que o sustentava. Ele sabia que sua missão não era mais sobre ele. Era sobre um povo que clamava por liberdade, sobre uma promessa que precisava ser cumprida. Ao vislumbrar no horizonte as terras do Egito, Moisés respirou fundo. Era como se a poeira do deserto se misturasse com seus próprios temores e incertezas. Mas ele sabia que não voltaria atrás. No fundo, ele sentia que aquele retorno era o início de uma batalha que definiria sua própria fé e o destino de toda uma nação. Cada passo mais próximo do Egito era um passo mais perto da realização de uma promessa divina. Ao chegar no Egito, Moisés respirou fundo diante do palácio do faraó. Aquelas paredes douradas e as colunas imponentes eram um lembrete da glória que ele um dia havia conhecido e da opressão que aquele poder impunha sobre seu povo. Mas agora, Moisés estava ali com um propósito maior, com uma autoridade que não vinha da riqueza ou do status, mas de um Deus invisível que ele mal começava a compreender. Ele se aproximou do trono, encarando o homem que governava como se fosse um deus e que via o próprio povo hebreu como pouco mais que ferramentas de trabalho. Ao falar, sua voz firme cortou o silêncio, carregada de uma fé que surpreendia até a si mesmo. Assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir. Faraó, envolto em sedas e joias, riu, com o olhar de desdém de quem já viu muitos homens se dobrarem diante dele. A cada pedido de Moisés, a cada ordem de Deus transmitida por ele, Faraó endurecia ainda mais seu coração. Quem era aquele pastor para exigir liberdade? Quem era esse Deus que ousava desafiar os deuses do Egito? Faraó rejeitou Moisés, recusou o pedido e deixou claro que seu poder não seria abalado por um homem tão simples e sem influência. Mas Moisés não estava sozinho. A cada negativa do faraó, uma praga devastadora caía sobre a terra do Egito. As águas do Nilo se tingiam de sangue, enxames de gafanhotos devoravam colheitas, uma escuridão espessa cobria o país. O Deus que Moisés representava mostrava seu poder em cada canto do império. Era como se o próprio Egito estivesse sendo sacudido por uma força que ninguém podia controlar. Diante de cada nova praga, Moisés voltava ao faraó com a mesma mensagem, com a mesma fé, enfrentando um poder terreno que parecia inabalável. Faraó, teimoso e orgulhoso, resistia, e Moisés, cada vez mais seguro, descobria a coragem de um líder que confia não em sua própria força, mas no Deus que o enviara. Ali, naquele confronto entre a fé e o poder do homem, Moisés entendia que sua missão não era apenas libertar o povo, mas também revelar ao Egito e a ele mesmo o poder daquele que o chamara. Enquanto as pragas se sucediam e o Egito sentia o peso do poder de Deus, o povo de Israel nas sombras das cidades
observava Moisés. Muitos o conheciam apenas de histórias. O príncipe que sumira anos antes, que um dia vivera no palácio de Faraó. Agora, ele estava ali, liderando com uma fé imbatível e trazendo consigo sinais que pareciam impossíveis. No entanto, dúvidas rondavam o coração do povo. Afinal, Moisés era alguém que havia crescido como egípcio. Por que confiar nele? Os hebreus, tão acostumados com o cativeiro, não se libertariam apenas com palavras. Eram uma nação exausta, com os ombros arqueados sob o peso da escravidão. Cada nova praga enfraquecia o Egito e reacendia uma centelha de esperança, mas ainda havia perguntas silenciosas, receios profundos. E Moisés sabia que não bastava convencer Faraó. Ele precisava também conquistar o coração do próprio povo, dar-lhes algo em que acreditar. Dia após dia, enquanto ele clamava pela libertação diante de Faraó, Moisés se voltava ao seu povo com um olhar firme, uma esperança contagiante. Ele falava de uma terra onde correriam leite e mel, uma promessa tão distante quanto um sonho esquecido. E pouco a pouco, o povo começou a vislumbrar algo que ia além do cotidiano opressor. Ao verem as águas do Nilo tingidas de sangue, os céus escurecidos e o gado egípcio dizimado, perceberam que o Deus de seus ancestrais estava vivo, lutando por eles através daquele homem inesperado. A confiança do povo crescia em cada sinal, em cada promessa reafirmada. E Moisés, antes hesitante, descobria algo extraordinário. Ele não era apenas um emissário. Estava se tornando um pastor para aquelas pessoas, um líder de verdade. Em seu coração, o medo que antes o paralisava começava a se dissipar, substituído por uma coragem alimentada pela fé do povo, que finalmente o reconhecia como aquele que os guiaria para fora do cativeiro. Naquela união entre o líder e o povo, nascia um propósito comum. E o que antes era uma chama hesitante, agora era um incêndio ardente. Estavam prontos para a jornada, e Moisés sabia que, com cada olhar de esperança que recebia, seu chamado se tornava mais certo e o êxodo mais próximo. Finalmente, após dias e noites de tensão, de súplicas e de sinais que encheram o Egito de temor, Faraó cedeu. A ordem saiu, direta e irrevogável. O povo de Israel deveria partir. Naquela noite, as casas hebraicas se encheram de um murmúrio de alívio e antecipação. Enquanto as famílias preparavam suas escassas provisões, juntavam os pertences e mantinham os olhos ansiosos para a estrada à frente. Não era uma simples saída, era um êxodo. Moisés, agora com o olhar firme de um líder moldado pelo fogo da fé e da obediência, caminhava à frente, guiando o povo não apenas para fora do Egito, mas em direção a um futuro que ele ainda não conseguia enxergar por completo. A multidão se movia como um rio que finalmente encontrava um leito, fluindo pelas ruas de Ramsés, deixando para trás as sombras das pirâmides, o peso dos chicotes e os grilhões da escravidão. Era um passo de fé. Cada pegada na areia era um símbolo de libertação e coragem. Mas a jornada era incerta, e o deserto vasto e implacável. Moisés sabia que o caminho não seria fácil. O Egito não ficaria para trás sem resistência, e a própria fé do povo ainda seria testada inúmeras vezes. Mas enquanto avançavam, um pilar de nuvem surgia para guiá-los durante o dia, e à noite, uma coluna de fogo brilhava no céu, como uma promessa viva de que Deus estava com eles. O povo de Israel, que um dia fora escravizado, agora seguia com os olhos fixos na luz, confiando em Moisés, que um dia hesitara, mas agora marchava com a certeza de que esse era seu chamado. Ele sentia o peso de cada vida ali confiada a ele,
mas também a força de uma presença maior que guiava seus passos e acalmava seu coração. O deserto se estendia à frente, cheio de incertezas e desafios que ainda viriam. Mas Moisés sabia que eles não estavam sozinhos. No fundo, o homem que antes fugira estava finalmente caminhando em direção ao seu destino, carregando consigo a esperança de uma nação inteira e a certeza de que o Deus que o chamara nunca os abandonaria. O êxodo não era apenas uma saída, era o começo de uma nova história. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada incrível da fé de Moisés. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de inspiração para enfrentar seus desafios. E não perca o próximo vídeo que já vai aparecer aí na tela. Uma nova história de fé e coragem te espera. Até lá!